A lenda do cavaleiro sem cabeça, o ecocardiograma do galopar sombrio, o som que nunca deveria ser ouvido. Existem histórias que você ouve uma vez e tenta esquecer, e outras que, por mais que tente apagar, continuam retornando em sonhos, sussurrando bem no fundo da sua mente, como se fossem memórias de outra vida. A história que você vai conhecer agora pertence à segunda categoria. Tudo começou numa vila isolada, chamada Val Escuro, um lugar escondido entre morros altos e uma floresta tão densa que nem a luz do sol conseguia entrar direito. As casas eram de madeira antiga, rangendo com o vento, e os moradores tinham sempre o mesmo olhar, desconfiado, cansado, como se carregassem um medo ancestral enraizado na alma. Era noite quando o primeiro sinal apareceu. Os moradores relataram ter ouvido o som de um cavalo galopando ao longe. Não havia cavaleiros na vila. Havia décadas. Não havia estradas, não havia transporte, nada justificava aquele barulho. Era como se algo estivesse cruzando o bosque com pressa, força e fúria. Mas o mais perturbador não era o som em si, era o ritmo. Um galopar irregular, como se o cavalo mancasse, como se carregasse algo pesado ou alguém que não deveria estar vivo. As famílias se trancavam em casa. Os cães uivavam, as crianças acordavam aos prantos, dizendo que um homem sem rosto olhava pela janela, e ninguém ousava investigar, porque todos conheciam a lenda que nunca deveria ser pronunciada em voz alta. A lenda do cavaleiro sem cabeça. O primeiro contato, o retorno da maldição. O protagonista deste relato se chama André Martins, pesquisador de folclore brasileiro que viajava gravando histórias antigas para produzir um documentário. Ao chegar a Val Escuro, percebeu imediatamente algo errado. As pessoas evitavam falar com ele. Bares vazios, janelas se fechando quando ele passava e uma sensação incômoda de que era observado o tempo inteiro. Numa noite chuvosa, enquanto revisava anotações na pequena pousada onde estava hospedado, ele ouviu o som que marcaria o início do seu tormento. Toc, 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 toc. Mas não era na porta, era do lado de fora da estrada. O galopar que ele descreveu depois como o barulho de ossos quebrados se chocando contra a terra úmida. Ele se aproximou da janela, contra todos os instintos, e viu apenas a neblina rasteira sendo cortada por um vulto escuro, a silhueta de um cavalo enorme e musculoso. O cavaleiro não tinha cabeça. No lugar onde deveria haver um rosto, havia apenas um espaço vazio, negro, como uma sombra sólida envolta por uma névoa vermelha. E o mais perturbador, mesmo sem olhos, ele parecia olhar diretamente para André. O cavaleiro ergueu a espada e apontou para ele. Nesse instante, todas as luzes da pousada se apagaram. A verdade que ninguém deveria descobrir, o diário proibido no dia seguinte. Desesperado, André buscou ajuda. Foi quando uma moradora idosa chamada Dona Aline chamou para dentro de sua casa. Ela tremia ao falar. Se você viu, ele vai atrás de você. Sempre vai, sempre volta para buscar o que perdeu. André perguntou sobre a origem da lenda, e foi então que ela entregou um diário antigo, com capa de couro, deteriorado pelo tempo. O cheiro de mofo e sangue seco era tão forte que André quase desistiu de abrir. O diário continha a história de Lázaro do Monte, um soldado do século XVIII, executor de ordens brutais, conhecido por perseguir fugitivos, condenados e inocentes. Diziam que ele caçava até crianças que fugiam de fazendas. Lázaro foi morto por moradores revoltados, que o decapitaram e esconderam sua cabeça em algum lugar da mata. Mas antes de morrer, ele lançou uma maldição: quem ouvir meu galope verá o fim. E toda vez que sua alma retorna, ele procura por sua cabeça perdida,
ou por uma nova para substituir. A caça. Na terceira noite, André tentou fugir da vila. Fez sua mala, entrou no carro e acelerou na estrada de terra. A neblina era tão densa que parecia ter vida própria, girando em torno do veículo. Até que o motor morreu. O silêncio se tornou insuportável. Até que ele ouviu, mais perto do que nunca, TLC. Toc, toc, toc. O galopar deslocava o ar, fazia o carro tremer, como se o cavalo respirasse sobre o teto. André trancou as portas, mas era inútil. Algo arrastou uma lâmina ao longo da lataria, produzindo um som metálico que parecia cortar sua alma. Ele começou a rezar, chorar, tremer. E então, a porta do passageiro se abriu sozinha. Neblina entrou no carro, fria, pesada, com cheiro de terra encharcada e morte. Uma sombra ergueu a espada, e só não o matou porque um clarão atravessou a noite o farol de outro carro que passava por acaso na estrada. O cavaleiro desapareceu tão rápido quanto surgiu. André sobreviveu por pouco. Aquilo que você não deveria saber. O mistério sem resposta. Dias depois, André reuniu coragem para voltar à pousada, pegar o diário e ir embora de Val Escuro definitivamente. Mas quando procurou o objeto, ele tinha sumido. No lugar onde deveria estar, encontrou apenas marcas de ferraduras queimadas no chão de madeira. Ele deixou a vila sem olhar para trás, mas desde então relata que todas as noites, às 3h13, ouve o galopar do cavalo se aproximando de sua casa. Nunca chega perto o bastante para ver, mas sempre longe o suficiente para lembrar. E o mais estranho, toda vez que ele acorda, existem marcas frescas de arranhões na porta, como se algo estivesse tentando entrar, ou como se estivesse marcando sua presença. E aí surge a pergunta que André nunca conseguiu responder. Será que o cavaleiro sem cabeça realmente procura a sua antiga cabeça? Ou será que está procurando alguém para substituí-la? Talvez alguém que ouviu a história, alguém que agora sabe demais. Se você gosta de histórias como essa, densas, sombrias, cheias de terror psicológico e mistérios perturbadores, então inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Lá, cada relato é mais profundo, mais sinistro e mais obscuro do que o anterior. E lembre-se, algumas lendas não devem ser esquecidas, mas quando você as escuta, elas começam a escutar você também.